Contexto histórico. O que acontecia no mundo quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil? A Revolução Francesa chegou ao fim, com a conquista burguesa sobre os direitos requeridos e a ascensão do comandante Bonaparte para controlar as nações vizinhas, que tentavam impedir a influência que aquela revolução poderia causar em seus governos. Os Estados Unidos tinham declarado independência à metrópole inglesa depois de 7 anos de guerra e algumas outras mais. Naquele momento, a verdadeira figura importante era Napoleão Bonaparte. Autocoroado imperador francês e grande vencedor nas guerras contra muitos países e reinos da Europa e do norte da África, menos da Inglaterra, sua maior inimiga. Tentando impedir o comércio dos produtos ingleses na Europa, Napoleão declara o bloqueio continental e quem o descumprisse estaria sob ameaça de invasão e morte pelo próprio imperador. Portugal, com sua posição privilegiada, ignorou totalmente a proibição e continuou com sua comercialização com a Inglaterra. Cumprindo a ameaça, Bonaparte manda seu exército para Portugal, com a ordem de matar o rei traidor, na verdade, o príncipe regente. Porém, antes da invasão acontecer, a família real portuguesa, junto de toda a corte, partem da terra natal para o Brasil, corrompidos pelo medo, dando a Napoleão Bonaparte a conquista mais vergonhosa de toda a história. Vergonhosa, é claro, para os fugitivos. A partida. Imaginem que num dia qualquer fugissem do Brasil o presidente da República, conjuntamente todos os deputados, senadores, líderes e donos de empresas. Foi mais ou menos isso que aconteceu no dia 29 de novembro de 1807, em Portugal. Um dia antes, o príncipe regente Dom João VI havia feito uma limpa nos cofres públicos, levando para o Brasil 80 milhões de cruzados, ou o equivalente a 230 milhões de reais. Não se chegou a um consenso de quantos barcos teriam vindo ao Brasil, juntamente com a corte. Porém, fala-se em naus, navios e fragatas que acompanharam entre 10 mil e 15 mil pessoas. Junto com a corte vieram obras de arte, documentos, objetos pessoais e livros, sendo que uma parte real da biblioteca portuguesa, guardada em caixas, foi esquecida na praia durante o embarque. A população foi completamente abandonada ao relento para aguardar a chegada do exército de Napoleão Bonaparte, sem rei ou comandante, sem riquezas, praticamente sem vida. O que o medo não faz? A viagem. O embarque foi feito às pressas, um dia antes das tropas napoleônicas ocuparem Lisboa, em um dia bastante chuvoso e de forma muito confusa. Os navios da época eram como uma sauna em relação ao clima, com água, as refeições eram racionadas e as condições sanitárias eram muito precárias, tendo ratos, piolhos, etc. A viagem foi difícil, havia superlotação dos navios, muitos estavam com a roupa do corpo e nem tudo pôde ser embarcado. A higiene era de tal forma precária, tanto que houve um surto de piolhos nos navios, obrigando as mulheres a rasparem a cabeça, entre elas a princesa Carlota Joaquina e as demais damas da família real e da corte. Assim, elas usavam turbantes para proteger a cabeça do sol. Quando estavam perto da Ilha da Madeira, foram atingidos por uma forte tempestade, que levou metade das embarcações ao litoral da Bahia. A viagem durou cerca de 3 meses e chegaram ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, em Salvador. As consequências da chegada da família real ao Brasil foram a desapropriação das melhores casas do Rio de Janeiro para abrigar a aristocracia portuguesa. Com ordens de Dom João VI, foram pintadas nas portas com tinta vermelha as iniciais PR, que significavam príncipe regente, mas foi chamado pelo povo de Ponha-se na Rua. A fundação do primeiro Banco do Brasil, criado com a finalidade de guardar as finanças de toda a corte portuguesa e também de esconder certas dívidas de Portugal. A criação da Academia Real Militar, com o objetivo de proteger o Brasil de invasões inimigas. A abertura de escolas de medicina, mas para tentar mostrar que o Brasil não era um lugar completamente antiquado e que tinha educação, que não era uma colônia perdida. A criação da Biblioteca Nacional. A abertura dos portos, permitindo que o Brasil comercializasse com as nações amigas, assim trazendo muitos produtos da Inglaterra, por exemplo. O aumento no índice populacional da cidade com a chegada dos portugueses, já que vieram mais de 8 mil pessoas. O sotaque carioca, vindo dos nobres de Portugal, que só existe devido ao jeito de falar dos fidalgos portugueses, que falavam de um jeito muito similar ao que conhecemos hoje como tal sotaque carioca.
Melhorias na moda carioca. Com a chegada de várias madames portuguesas na cidade, logo as cariocas começaram a aderir à moda portuguesa, ou o que elas achavam que era a moda portuguesa, como vestidos, chapéus e até os turbantes, por causa da já comentada infestação de piolhos. As vindas da missão artística francesa, contratada por Dom João VI para poder entreter o povo, como uma forma de alegar que o Brasil era um lugar com cultura, e também para divertimento próprio. E a criação do Jardim Botânico para os nobres portugueses poderem passear em algum lugar que fosse digno de seu título. Retorno da corte portuguesa. Napoleão foi preso e exilado na ilha de Santa Helena em 1815, assim destituindo todo o seu império, que foi reorganizado com o Tratado de Viena. Em Portugal, com o fim da era napoleônica, os portugueses ordenavam a volta da corte. E em 1821, após a revolta de Porto, Dom João VI e toda a corte voltam a Portugal.